Sejam muito bem-vindos ao Portal LivroCast. Hoje a gente vai fundo aqui na mensagem do livro Cabeça de Campeão. Vamos tentar entender o que define mesmo essa mentalidade vencedora, né? E não só no esporte, mas assim como uma filosofia para a vida, para o trabalho. A questão central para a nossa conversa é essa abordagem que o autor propõe, baseada num tal mapa mental. Ela é realmente um caminho eficaz, universal para a gente buscar excelência? Eu defendo que sim. Acho que essa estrutura, com os territórios de sonho, plano e criação, ela oferece um guia, sabe, bem pragmático para a autorrealização. E eu, por outro lado, vou argumentar que, assim, embora essa visão seja bem inspiradora, né, ela talvez corra o risco de simplificar um pouco a jornada, que é super complexa, do desenvolvimento humano, do autodesempenho. Eu questiono se esse modelo, sabe, com essas três partes, ele consegue capturar bem as nuances, as interdependências todas, as tensões que existem nessa busca e, principalmente, se aplicar isso é tão direto quanto parece. Olha, mas a força da abordagem do autor, para mim, está justamente na estrutura. Tudo começa lá na Terra dos Sonhos, onde nasce a vontade, a aspiração. Mas como o livro bem coloca, né, o sonho só ganha corpo mesmo no Vale do Plano. É ali que a disciplina, a intensidade, o foco e, o que eu acho crucial, o estar em pesquisa, que é essa busca sem parar por melhorar, sabe? Analisar os detalhes, aprender com os erros, é isso que transforma o desejo em algo concreto, num caminho. E o foco em metas internas, tipo progresso pessoal, seguir o plano, em vez de só olhar para o resultado lá fora, isso devolve o controle para a pessoa, né? A ideia de que você cria a estrutura que irá criar você é central. É um convite para construir ativamente o próprio destino. Entendo o apelo dessa clareza toda. Mas essa progressão tão linear, sabe? Ela me parece um pouquinho idealizada demais. O próprio autor, ele mesmo reconhece que os territórios dependem um do outro. A tal pesquisa, por exemplo, ela não seria fundamental também na hora da criação, ali na performance? E essa ideia de criar uma estrutura que nos molda? Claro, é potente, mas não pode acabar gerando uma rigidez que, sei lá, dificulte a adaptação? Que é essencial em cenários que mudam o tempo todo. E mais, focar demais nas metas internas, quando o que define mesmo é o resultado externo, isso pode gerar uma dissonância se a performance não vem apesar do esforço, né? A relação entre interno e externo me parece bem mais fluida, mais complexa do que esse modelo sugere. É um ponto válido, sim. Mas eu vejo a distinção entre as fases mais como uma questão de foco principal, não de exclusividade, entende? Lá na terra da criação, a prioridade muda para a execução, para o deixar ir. É liberar o que o autor chama de artista, né? Aquele eu espontâneo, intuitivo. O desafio maior ali é acalmar o mestre, o eu crítico, controlador. Aquela analogia do Chaplin patinando o vendado é ótima para isso. Sem a crítica do mestre, ele flui. Quando percebe o risco, o mestre volta e trava tudo. Por isso que enfrentar os demônios internos, tipo culpa, medo, lá na fase do plano é vital, para eles não paralisarem o artista na hora H. Concordo que essa dinâmica mestre-artista é chave, claro. Mas a ideia de simplesmente acalmar o mestre, sabe? Talvez simplifique um pouco as coisas. Não seria mais produtivo a gente buscar uma integração, uma colaboração consciente entre a intuição do artista e a análise do mestre, em vez de só suprimir um deles? A lucidez na performance que o próprio autor valoriza parece que precisa dessa parceria. Silenciar totalmente o mestre não poderia levar a erros por falta de ajuste, de controle? E sobre os demônios? Olha, identificar no plano é um passo, ok. Mas gerenciar eles lá, na criação, é um desafio constante. Não é algo que você resolve antes e pronto, está resolvido. Mas veja bem, conectado a essa gestão interna, está o outro pilar importante que o livro descreve, a autenticidade. É o vencer com a sua personalidade. O autor incentiva muito a encontrar o próprio estilo, a identidade única de lutador, digamos assim, em vez de só ficar copiando o ídolo. Isso se liga muito à figura do mau aluno, sabe? Exemplificado por atletas como o Bold Miller, que ousam questionar, seguir a intuição e ir por caminhos diferentes. E é aí que eles encontram a força deles. E isso inclui a relação com a pressão.
desenvolver um certo amor pela pressão, usar o medo como combustível, sabe? E manter a força emocional para buscar o ponto de ruptura do adversário, aquele limite onde a estratégia ou a cabeça dele falha, enquanto você eleva o seu próprio jogo. Autenticidade nossa, sem dúvida, fundamental. Agora, esse arquétipo do mau aluno, embora seja inspirador, ele tem seus riscos, né? Onde que fica a linha entre a não conformidade que cria e a rebeldia que não leva a nada, ou que até destrói? É um equilíbrio bem delicado. E quanto a amar a pressão a ponto de querer quebrar o adversário, isso não entra numa tensão direta com aqueles valores cavalheirescos, honestidade, respeito, o tal belo jogo que o autor também admira nos grandes campeões? Parece que tem um conflito aí, né? Entre a mentalidade implacável que você precisa para vencer sob pressão extrema e a manutenção desses ideais éticos. Talvez essa combinação seja mais uma aspiração, algo nobre, do que uma realidade fácil de conciliar dentro dessa estrutura que ele propõe. Bom, para resumir meu ponto, eu reafirmo que esse mapa mental proposto no Cabeça de Campeão, sonho, plano, criação, ele oferece sim uma estrutura poderosa e bem prática para a gente cultivar essa mentalidade de campeão. Ele destaca a disciplina, a autoanálise constante, a autenticidade, o gerenciamento das dinâmicas internas, tudo isso como chave para liberar o potencial, e com aplicações que vão muito além do esporte. E, por outro lado, eu mantenho minha perspectiva de que, apesar de ser valioso, o modelo talvez ofereça uma visão um pouco simplificada demais da jornada. A interação dinâmica entre as fases, a relação complexa mestre-artista, os perigos da não conformidade e, especialmente, essa tensão entre buscar a vitória a todo custo e manter os valores éticos, tudo isso merece uma reflexão, eu acho, mais aprofundada do que talvez essa estrutura tripartite permita. Nossa conversa hoje, acho que ela evidencia bem a profundidade, né? E as múltiplas facetas que estão envolvidas na construção dessa mentalidade voltada para a excelência, como o livro apresenta. A atenção central parece ficar em saber se essa estrutura é um guia que liberta ou se, ao simplificar, ela pode acabar mascarando interações complexas que são essenciais para o desempenho sustentável a longo prazo. Exatamente. E analisar o material por esses ângulos diferentes, eu acho que enriquece a nossa compreensão. Mostra que mesmo um dia para campeões como Cabeça de Campeão levanta questionamentos e interpretações diversas. O que é fundamental para o pensamento crítico, né? Com certeza. Agradecemos muito a sua companhia aqui no Portal LivroCast. E você, o que achou dessa mensagem sobre a mentalidade de campeão apresentada no livro? Deixa seu comentário aí pra gente. Até a próxima!